Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos pedindo a proteção de Santo Tomás de Aquino e da Virgem Santíssima Sede da Sabedoria para os nossos estudos. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Sede da Sabedoria, rogai por nós. Então, boa noite, irmãos e irmãs. Eu me chamo Luiz Felipe Nanini, popularmente conhecido como Nanini. Então, esse é o primeiro vídeo do meu canal. E como ontem foi solenidade da Santíssima Trindade, eu gostaria um pouco de aproveitar esse gancho e explicar esse que é o dogma mais importante da fé católica. A gente fala que existem dois dogmas, né, que são os mais importantes, que é a Santíssima Trindade e a Encarnação do Verbo. Mas então vamos começar falando pela Santíssima Trindade. E eu gostaria de falar sobre a Santíssima Trindade usando como base o Credo Niceno-Constantinopolitano, que é uma exposição um pouco mais detalhada. Ela é resumida, mas em relação ao nosso credo normal, símbolo apostólico, ela é um pouco mais detalhada. Então, vamos iniciar abordando essa questão do credo, né? Ou seja, como o Credo Niceno-Constantinopolitano aborda cada pessoa da Santíssima Trindade. E depois a gente vai dar alguma explicação sobre a Trindade em si. Então, muito bem, né? O Credo Niceno-Constantinopolitano, ele tem 3 artigos que ele dedica diretamente às pessoas da Santíssima Trindade. Ou seja, não só o Credo Niceno-Constantinopolitano, mas também o símbolo apostólico. E seria o primeiro artigo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Depois a gente diz: creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Aqui acaba o segundo artigo da nosso Credo Niceno. E daqui a gente vai para o 8º artigo, né? Ou seja, esse artigo, essa parte que trata da ação do verbo na humanidade era um pouco mais longa e demanda praticamente 7 artigos, né? Ou seja, um que fala sobre a pessoa do verbo em si e mais 5 que vão falar sobre a obra de salvação do verbo. Então, 6 artigos ao todo vão tratar da pessoa do verbo. E o 8º artigo, então, ele vai tratar da pessoa do Espírito Santo e, por fim, ele finaliza com mais 3 artigos que falam da obra de salvação do Espírito Santo. O 8º artigo, então, reza assim: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Então, muito bem, né? Então, pegando esses 3 artigos do Creio, a gente vai explanar um pouco e explicar mais detalhadamente para a gente entender um pouco melhor, ainda que funcione aquela velha máxima, né? Aquela história de Santo Agostinho, que ele tentava compreender a Santíssima Trindade. Certa vez, caminhando na praia, num sonho, ele viu um menino que tentava pegar toda a água do mar e colocar num buraco. E ao questionar o menino o que o menino falava, né, o que o menino estava fazendo, o que o menino fazia ali, Santo Agostinho falou para ele, né, o que você faz aí, menino? Aí o menino respondeu: eu estou tentando pegar toda a água do mar e colocar nesse pequeno buraco. Ao que Santo Agostinho responde: mas é impossível, você está louco, não tem como você pegar toda a água do mar e colocar nesse pequeno buraco. E aí o menino responde: é mais fácil eu colocar toda a água do mar nesse buraco do que você compreender a Santíssima Trindade. Então, ainda que seja uma missão impossível a gente compreender nessa terra, nessa vida, a Santíssima Trindade, a Igreja então faz alguns esclarecimentos que são importantes para nós entendermos a ação de Deus na nossa vida. E entendermos também melhor esse Deus que a gente adora, essa nossa fé em um Deus que são 3 pessoas. Então, muito bem, sobre a pessoa do Pai, o Credo Niceno-Constantinopolitano expõe que Deus é Pai, né? Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
E aí ele vai falar da criação, seja material como a criação espiritual, e de todas as coisas visíveis, né? Ou seja, o universo e o homem, e invisíveis, que seriam os anjos, a criação angélica. Então aqui eu acho que nesse primeiro momento eu não pretendo fazer uma grande explicação sobre essa questão. A única coisa que a gente precisa saber aqui, que é importante para essa formação de hoje, é a questão de Deus ser Pai, né? Ou seja, Deus, ele é Pai, existe uma pessoa dentro da Trindade que se chama Pai, porque essa pessoa, ela gera um filho, né? Então, por causa da geração de Jesus Cristo, é que a gente atribui esse nome de Deus chamando-o de Pai. Pulando então dessa questão do Pai, a gente vai para a exposição sobre o Filho, que é um pouco mais detalhada no credo, e eu acho importante a gente abordar um pouco. Então o credo niceno-constantinopolitano vai rezar assim, né? Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado, nascido do Pai antes de todos os séculos. Com isso, o credo niceno-constantinopolitano, ele quer refutar, né? Ele quer responder um herege chamado Fotino, que dizia que Jesus Cristo é filho de Deus como outros homens bons, né? Ou seja, se a gente fosse bom, a gente também se torna filho de Deus quando a gente é bom, e a gente se torna filho de Deus como Jesus Cristo é. Também Fotino ensinava que Jesus Cristo começou a existir, ou seja, então houve um momento depois que a Virgem Maria concebeu e aí Jesus Cristo começou a existir, antes ele não existia. Então, para responder isso, o credo diz assim, né? No Filho unigênito, creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Fala Filho unigênito para dizer o seguinte, que Jesus Cristo é o Filho único de Deus. Não existe outros filhos de Deus segundo a natureza. Então, muito bem, todos nós somos filhos de Deus e Santo Tomás expõe isso de uma maneira mais clara na Suma Teológica. Ele fala em 4 níveis de filiação, mas segundo a natureza, ninguém é filho de Deus exceto Jesus Cristo. Porque só Deus, ele só pode produzir Deus, né? Aquela história, filho de peixe, peixinho é. Então Deus, ele só pode produzir Deus. Sendo assim, o único filho de Deus, o filho unigênito de Deus é Jesus Cristo. E a gente se torna filho de Deus na medida que a gente é salvo pelo próprio Jesus e a gente se torna pelo batismo, então, filhos adotivos de Deus. Ou seja, a gente é enxertado, a gente é inserido na natureza divina. Mas segundo a natureza mesmo, segundo a essência, somente Jesus Cristo é filho de Deus. E aí a gente também reza que ele é nascido do Pai antes de todos os séculos, ou seja, para dizer que ele não teve um começo, Jesus Cristo sempre existiu, né? Ou seja, ele é gerado pelo Pai desde toda a eternidade. Depois a gente tem um outro herege chamado Sabélio, e ele tinha o hábito, né? A sua heresia era misturar a Trindade. Então ele falava assim, que na verdade essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo são só, digamos assim, nomes que a gente dá para Deus, mas que na verdade se trata tudo do mesmo Deus, da mesma pessoa. Então, muito bem, né? Em relação a isso, a igreja, então, no credo niceno-constantinopolitano reza: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, muito bem, essa passagem, essa argumentação da igreja, ela tem uma base na passagem de João, capítulo 8, versículo 16, que diz: mas comigo está o Pai que me enviou. Então, ou seja, a igreja está dizendo assim, que Jesus Cristo, ele é Deus de Deus, ou seja, ele é Deus do Pai. Ele é luz da luz do Pai. Ele é Deus verdadeiro de Deus Pai, que é Deus verdadeiro, né? Então, para refutar a heresia de Sabélio, a igreja então colocou essas afirmativas sobre a pessoa de Jesus Cristo, que ele é realmente Deus de Deus, mas ele não é só um Deus. Ele não é só uma pessoa divina. Eles, na verdade, aqui, sem tratar da pessoa do Espírito Santo, são duas pessoas divinas, né? São duas pessoas que representam o mesmo Deus.
Depois a gente tem uma outra heresia, que é a heresia de Ário. Ário dizia que Jesus Cristo, na verdade, é uma criatura, é maior que todas as outras criaturas, mas uma criatura. E por isso ele teve uma geração, né? Ou seja, também ele afirma que Jesus Cristo não era da mesma natureza do Pai, né? Porque teve um tempo que Jesus Cristo foi criado, então ele não pode ser da mesma natureza do Pai. Contra essa heresia de Ário, a igreja então acrescenta que Jesus Cristo foi gerado, não criado, e que Jesus Cristo é consubstancial ao Pai. Então, muito bem, antes da gente explicar um pouco melhor essa questão do consubstancial ao Pai, eu queria me deter um pouco nessa questão da geração do Verbo. Quando a igreja diz que o Verbo foi gerado, ela não está querendo dizer que existia um momento que o Verbo não existia, né? E depois Deus fez o Verbo e ele passou a existir. Não é isso. Então, quando a igreja ela fala sobre a pessoa do Verbo, que o Verbo foi gerado e gerado desde toda a eternidade, ela está usando a passagem de São João, capítulo 1 de São João, que fala que Jesus Cristo é o Verbo. E João, quando fala que Jesus Cristo é o Verbo, ele fala que o Verbo é Deus, que o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez homem. Muito bem, essa palavra verbo é uma tradução de logos que pode significar tanto verbo, razão ou palavra. O sentido básico aqui é dizer que uma palavra, antes dela ser dita, ela é pensada. Então uma palavra, às vezes, ela nem sai da nossa boca, mas ela é uma palavra, porque ela foi pensada por nós. E muito bem, então a gente subentende de Deus Pai que Deus Pai sempre pensou, ou seja, não existiu um momento que o Pai não tinha uma palavra, que ele não tinha um pensamento, um conceito. E por isso, esse verbo de Deus, ele sempre existiu, porque sempre foi um conceito na cabeça do Pai. Antes de ser proferido, ele sempre foi um conceito na cabeça do Pai. E em Deus, esse conceito, esse verbo, ele é tão perfeito que ele é uma pessoa. E aí essa pessoa é justamente o Filho de Deus. Como não existiu um momento em que o Pai não pensava, o Filho de Deus sempre existiu, o Verbo sempre existiu. Então, muito bem. Então, quando a igreja diz que o Verbo é gerado do Pai, não quer dizer que ele teve um princípio, mas ele sempre existiu porque o Pai sempre pensou, o Pai sempre teve um conceito, sempre teve uma palavra. Depois a gente diz, então, no creio, que ele é consubstancial ao Pai, ou seja, ele é da mesma substância do Pai. Substância quer dizer essência. Né? Ou seja, qual que é a essência do homem? A essência do homem, de uma pessoa do Lúcio Felipe, é ser homem. E a essência de Jesus Cristo é ser Deus. Então, a essência, né? Ou seja, Jesus Cristo, então, o Verbo eterno, ele é da mesma essência, da mesma substância do Pai. Por fim, o credo niceno-constantinopolitano, ele vai terminar falando que por ele todas as coisas foram feitas. Também aqui a gente pega essa ideia do verbo, e é muito interessante a gente pensar nisso, porque um artista, antes dele fazer uma pintura, fazer uma música, ele pensa essa música na sua cabeça antes de produzir. E só depois é que ele pensa é que isso daí vai se tornar algo concreto. Então, muito bem, quando a gente diz que por ele todas as coisas foram feitas, por Jesus Cristo todas as coisas foram feitas, a gente está afirmando que antes do Pai criar todas as coisas, essas coisas foram um pensamento de Deus. E esse pensamento é tão perfeito que deu razão a todo o universo. É interessante até a gente pegar o livro do Gênesis e ver que Deus fez tudo por uma palavra, né? Ou seja, Deus Pai, ele falava assim, faça-se tal coisa era feita. Faça-se a luz era feita. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e o homem era feito. Então essa palavra de Deus pronunciada é a própria pessoa do verbo. Então, quando a igreja reza que por ele todas as coisas foram feitas, justamente está significando isso. Que antes de ser executado, Deus pensou, Deus sonhou com isso. E ele fez através de uma palavra. Depois a gente vai então dar um pulo para o 8º artigo do creio, que vai dizer no niceno-constantinopolitano: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Espírito que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Então, muito bem, né? Para a gente, então, entrar em cada pessoa, cada expressão sobre a pessoa do Espírito Santo aqui, a gente, então, vai de novo abordar essa questão do pegar cada frase do Credo Niceno-Constantinopolitano e fazer uma explicação. Então, em primeiro lugar, diz assim, que o Espírito Santo é Senhor. Com isso, a igreja está querendo refutar certas heresias que diziam que o Espírito Santo não era Senhor, o Espírito Santo não era Deus. Mas, na verdade, o Espírito Santo era só mais um enviado de Deus. Como os anjos, eles são enviados de Deus, também o Espírito Santo era um enviado de Deus. Mas, na carta aos Coríntios, São Paulo diz que o Espírito Santo é Senhor. Então a igreja ela diz que o Espírito Santo é um Senhor, ou seja, é uma pessoa divina, ela não é só um enviado, ela é um enviado de Deus, mas ele é o próprio Deus. Então ele é um paráclito, né? Ou seja, é um defensor, um advogado, mas ele é o próprio Deus também. Né? Junto com o Filho, a gente fala que são os dois dedos de Deus sobre o mundo, né? Ou seja, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é o próprio Deus, então. Depois a gente diz no credo que o Espírito Santo ele dá a vida. Quando a gente diz que o Espírito Santo ele dá a vida, a gente está afirmando que o Espírito Santo é o responsável por dar a vida na nossa alma, a vida da graça. Então, mais do que simplesmente dar a vida, que é aquele sopro de Deus que insufla a alma no ser humano, o Espírito Santo, ele dá a vida, gerando a vida da graça em nós. É aquela alusão muito interessante que quando Jesus Cristo ele ressuscita, ele entra no meio dos apóstolos, ele sopra sobre eles, justamente para ressignificar aquilo que o Pai tinha feito em Gênesis. Né? Ou seja, Deus sopra sobre o homem e o homem então recebe a alma. Jesus Cristo sopra sobre os apóstolos e eles recebem o Espírito Santo, eles recebem a graça, a vida da graça. Depois a gente reza que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, novamente aqui a gente para a gente explicar essa procedência do Espírito Santo. Então a ideia que a igreja fala que, quando ela fala que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, a ideia que a igreja tem é de que essa processão é uma processão de amor. Então, novamente, o Pai sempre existiu, o Pai gera o Filho que sempre existiu, porque o Pai sempre pensou e o Filho é o verbo do Pai. E esse verbo em Deus é tão perfeito que ele é uma pessoa. E depois a gente então tem o Espírito Santo, que é justamente o amor entre o Pai e o Filho. E a gente diz que procede do Pai e do Filho porque é uma relação mútua de amor. Ou seja, o Pai ama o Filho ama o Pai, e dessa relação de amor é que o Espírito Santo procede. E também a gente diz que o Espírito Santo sempre existiu porque o Pai sempre amou o Filho e o Filho sempre amou o Pai. Não havia um momento em que o Pai não amou o Filho ou que o Filho não tenha amado o Pai. Então essa processão é uma processão de amor, né? Ou seja, se diz a palavra processão, mas não significa que veio após, porque sempre existiu dessa relação de amor entre Pai e Filho, é que procede a pessoa do Espírito Santo. Depois a gente diz que o Espírito Santo é adorado e glorificado junto com o Pai e o Filho, justamente, novamente, reforçando que o Espírito Santo é Deus. Jesus, ele manda os discípulos batizarem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, justamente para dizer que também o Espírito Santo é Deus, também o Espírito Santo ele é parte da Trindade. E como o Pai e o Filho são adorados e glorificados, também o Espírito Santo deve ser adorado e glorificado. Por fim, a gente reza no creio que o Espírito Santo falou pelos profetas.
Ou seja, o Espírito Santo foi quem inspirou os profetas no Antigo Testamento. Então em Hebreus, em 2 Pedro a gente tem a seguinte frase: homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Isso significa que o Espírito Santo foi quem falou por esses homens. E também para nós é importante para a gente entender que tudo que esses homens falaram foram inspiração do Espírito Santo. A gente reza no creio, é um artigo de fé, né, que os profetas e os homens justos, os homens santos do Antigo Testamento, falavam por moção do Espírito Santo, quando eles falavam em nome de Deus. Então, muito bem. Então, aqui a gente finaliza esse 8º artigo e a gente finaliza aqui dentro do creio essa explicação sobre as pessoas da Santíssima Trindade. Por fim, para a gente terminar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma explicação também que eu acho bem oportuna sobre a ação de Deus sobre a vida dos homens. Porque a gente costuma pensar, às vezes, até de maneira errada. Por exemplo, quando a gente fala que Deus Pai é Criador, a gente restringe a criação só a Deus Pai. Quando a gente fala que o Filho é Salvador, a gente restringe a obra de salvação só a Deus Filho. E quando a gente fala que o Espírito Santo é santificador, a gente tende a resumir a obra de santificação à pessoa do Espírito Santo. Só que quando a gente pega o Catecismo de São Pio X, ele vai dizer que, na verdade, isso é uma forma errada de pensar. Porque também o Pai salva, também o Pai santifica, também o Filho cria, também o Filho santifica, e também o Espírito Santo cria, e também o Espírito Santo salva. Mas por que a gente então, e a igreja, e não somente a igreja, mas o próprio Deus escolheu essa forma de se manifestar ao homem, como que dando uma missão específica na relação com o homem a cada pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, na economia da salvação, a gente costuma atribuir a ação de uma pessoa da Trindade a um determinado ato. Isso se deve à relação da Trindade no seu próprio seio, ou seja, quando a gente fala que o Pai é gerador, ele gera o Filho e dele procede o Espírito Santo, a gente está como que afirmando que a figura do Pai é uma figura poderosa, é uma figura que gera e que dele procede. A maior obra do poder de Deus é a criação do homem, né? Então, como a maior obra do poder de Deus é a criação humana, a gente tende a atribuir a obra da criação a Deus Pai. Depois a gente tem a pessoa do Filho, que é o Verbo, ou seja, ela é a sabedoria eterna de Deus, ele é o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus, então, está atribuído à obra de salvação. Mas por que a igreja faz essa atribuição? E por que Deus se revelou assim? Porque o Filho, ele é a grande, então, sabedoria de Deus. E não existe maior obra da sabedoria de Deus do que a salvação do homem. Ou seja, foi um grande plano de amor de Deus que salvou toda a humanidade. Então, por causa de ser essa grande obra de sabedoria, a gente atribui a obra de salvação à pessoa do Verbo, a obra de redenção à pessoa de Jesus. E por fim, a obra do Espírito Santo está associada à santificação, porque o que é a santificação? A santificação nada mais é do que a união do homem, através da graça, com a Santíssima Trindade. Isso é santificação. Ou seja, quanto mais unido a gente está à Santíssima Trindade, mais santos nós nos tornamos. E como é próprio da união, ou seja, da pessoa que se une a amar, então a gente atribui essa obra de santificação à obra do amor, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, é importante a gente entender, não é só o Espírito Santo que santifica, não é só o Filho que salva e não é só o Pai que cria. Mas a igreja usa, né, essa distinção justamente pela relação no próprio seio da Trindade, entre as pessoas da Santíssima Trindade. Por fim, então, para a gente encerrar, é interessante uma história que eu vi na homilia domingo sobre o descobrimento da América. Cristóvão Colombo, ele, antes de partir,
ele relata depois uma carta que ele consagrou aquela viagem à Santíssima Trindade. E depois que eles chegaram às Américas, ele chamou a América em primeiro lugar de Ilha da Santíssima Trindade, né? Então nós estamos num continente totalmente consagrado à Santíssima Trindade. Assim como o Brasil é terra de Santa Cruz, o continente americano é terra da Santíssima Trindade. Então que nós possamos rezar por essa nossa América, que por tantos desafios ela passa no campo moral e no campo financeiro, para que a Santíssima Trindade então olhe com carinho para essa terra que é totalmente consagrada a ela. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.